Oi pessoal, tudo bem? Então, como prometido, esse é o nosso primeiro vídeo falando finalmente sobre aquilo que viemos falar, né? Sobre livros. E eu vou estrear falando sobre os lidos do mês passado, do mês de janeiro. Falando de fato daquilo que a gente veio falar aqui, que a gente veio fazer aqui, que foi falar sobre livros. E eu vou iniciar com os meus lidos do mês de janeiro. Vou começar por esse livrinho aqui curtinho, pequenininho, do F. Scott Fitzgerald, que veio no pacotinho de dezembro da TAG, Experiência Literária, que eu sou assinante TAG, curadoria, certo? E o Eu Morreria por Ti e Outras Histórias, a gente recebeu essa versão, esse livro inédito do autor aqui no Brasil, né? Lançado em parceria com a Antofágica, tem o selo Antofágica, nessa edição preparada pra gente, e ele traz 3 contos inéditos. O Scott Fitzgerald, para quem não lembra, é o mesmo autor do Grande Gatsby, certo? Sobre a experiência de leitura, eu gostei muito do primeiro conto, né? Eu achei muito interessante a premissa, um escritor que lança a história do seu sobrinho aparentemente morto, né? E que se comunica, né, do mundo dos mortos. Só que um pouco tempo depois, esse sobrinho que aparentemente estava morto reaparece vivo, e aí é causada toda uma confusão por conta disso. O último conto, né, que é o Eu Morreria por Ti, que dá título ao livro, ele é uma história, é uma parte de uma premissa de homem por quem as mulheres se apaixonam perdidamente ao ponto de tirarem a própria vida caso ele não as queira mais, né? Então, a partir daí se desenvolve uma espécie de triângulo amoroso esse homem. E assim, eu devo confessar que eu não gostei tanto dessa última história. Eu achei a primeira bem mais interessante. E o livro como um todo, né, a obra como um todo, eu achei bem mediana, né? Eu ainda não li o Grande Gatsby. Eu espero gostar mais da obra do que eu gostei desses 3 contos, né? Por esses 3 contos aqui eu não consegui me conectar tanto com o autor. De 2020 eu trouxe a leitura de A Festa do Bode, certo? Do Mário Vargas Llosa. Minha segunda leitura do Vargas Llosa. Eu já tinha lido O Elogio da Madrasta. Eu gostei mais desse. O Elogio da Madrasta eu gostei muito, foi uma leitura incrível. Mas A Festa do Bode me agrada muito por ser romance histórico, né? E por falar de história da América Latina. Acho que a gente precisa se apropriar mais da nossa história, né, como latinos. E por trazer, assim, discussões que envolvem ditadura militar, né? Essa obra aqui se passa em meio à ditadura da República Dominicana, ditadura de Rafael Trujillo, contemporâneo da Revolução Cubana, né? O governo dele foi de 1930 a 1960, mais ou menos, década de 30 a década de 60, certo? E aí a gente vai conhecer aqui o último dia de vida do ditador Trujillo, né? Porque ele foi assassinado, houve uma conspiração contra ele e ele foi assassinado. Então a gente conhece como foi essa conspiração, né? Romantizado todos esses fatos reais, de quem são os conspiradores, né? A história de vida deles, como foi o momento do assassinato, como foi a perseguição a esses conspiradores, certo? E, paralelo a isso, também de uma forma romantizada, a partir de uma ficção, a gente conhece Urânia, né? Que é uma dominicana que viveu a infância dela durante a ditadura Trujillo. E acontece uma coisa no passado dela que faz com que ela abandone a República Dominicana e vá morar nos Estados Unidos. Então, a história desse livro, ela tem 2 linhas temporais. Uma é no momento da ditadura Trujillo, década de 60, e a outra é 30 anos mais tarde, década de 90, a Urânia voltando à República Dominicana para visitar seu pai, certo? Que era senador do Trujillo, do ditador. A gente vai conhecer a história nessas 2 perspectivas. Além da tag Experiências Literárias, eu também sou assinante do Pacote de Textos, que é um clube de assinaturas de livro, certo? E a gente recebe mensalmente uma obra
com curadoria, né, com um marcador personalizado, com um brinde, um mimo também. Em outro vídeo eu posso falar melhor sobre a assinatura do pacote, que é uma das minhas favoritas. Assim, eu como um profundo admirador, alguém que gosta, um leitor que gosta muito de Machado de Assis, adorei esse pacote porque, como vocês estão vendo aqui, essa edição é uma edição exclusiva do pacote de texto para Esaú Jacó, certo? Então, assim, foi muito interessante ler a obra nessa versão que é exclusiva para nós assinantes. O início da obra eu tava achando bem complexo, né, diferente, eu não tava me reconhecendo muito como um admirador do Machado, né, que sempre gosto muito de tudo que ele escreve. Mas com o tempo, quando eu fui me conectando com os personagens e eu fui entendendo aquele contexto, né, aqui a gente tem a história de Pedro e Paulo, são gêmeos que desde antes da assim, desde o momento em que a mãe deles está grávida deles, está gerando eles já disputam, né, dentro da barriga dela. Então, assim, é uma dupla que nunca teve muitos afetos, né? Sempre vivem em conflito. E até quando crescem, mantém esse conflito, por exemplo, em questões políticas, né? Eles têm pensamentos políticos, alinhamentos políticos diversos. Paulo é mais alinhado ao liberalismo, às ideias democráticas, republicanas. Pedro é mais alinhado à monarquia, à continuidade do império, no caso aqui, no nosso contexto dessa história. Então, essa história ela é localizada, ela é contextualizada nesse momento do final do Império Brasileiro, nessa transição Império-República. Mas o personagem mais interessante que tem nessa obra é o Conselheiro Aires, né? Que ele surge como uma espécie de contraponto a Pedro e Paulo. Como um contraponto de experiência, um contraponto de maturidade, um contraponto de uma pessoa que viu já muita coisa na vida, já passou por muita coisa e que agora prepara os seus momentos finais a partir de um memorial, né? Ele escreve um memorial, que aí a gente conhece esse memorial em uma outra obra do Machado, que é a sua última obra, né? O Memorial de Aires. E é uma obra fascinante depois que você consegue se conectar com esse mote principal dos personagens, né? Você entender que a gente tem um Pedro e Paulo que são yin yang e a gente tem um Conselheiro Aires que é um meio termo, é um equilíbrio. No pacote da tag de janeiro de 2021 a gente recebeu Orhan Pamuk, A Mulher Ruiva. Nunca tinha lido nada do Orhan Pamuk, já tinha sido muito indicado para mim, mas ainda não tinha lido nada dele. Como foi o livro de janeiro, eu sempre leio junto, né? Assim que eu recebo a caixinha da tag, eu já leio o livro. Então, foi a minha primeira experiência com Orhan Pamuk. Bem mediana essa experiência, certo? Eu gostei, ao final da leitura, eu gostei da obra, gostei muito do autor, com certeza vou ler mais dele. Aqui a gente tem um rapaz que ele é abandonado pelo pai, né? O pai dele deixa ele e a mãe dele, e ele tem essa ausência de figura paterna, né? Então ele meio que busca essa figura paterna nas experiências dele. O que acontece? Ele, para conseguir dinheiro para ele e a mãe dele sempre com muita dificuldade financeira, para conseguir dinheiro para continuar os estudos dele, porque ele pretende fazer universidade, ele aceita ser aprendiz de cavador de poço, né? Então ele, um mestre em escavação de poços, o contrata, né, o convida para ser aprendiz dele, e aí ele vai contribuir com esse mestre em escavação de poços na escavação de um poço numa cidade próxima à cidade em que ele mora. Então o que acontece? A partir daí, esse rapaz, tendo como ponto de reflexão obras como Édipo Rei, vai passar por experiências que tem a ver com essa falta de figura paterna e como ele vai amadurecer a partir dessa falta de figura paterna, dessa busca de figura paterna dele. O final, ele não é tão surpreendente por conta de tudo que vai sendo mostrado pra gente, do que vai sendo debatido, né, ao longo da obra. Então você já espera que esse livro ele tem dois plots, né, um bem no meio da obra e um no final.
nenhum dos dois são tão surpreendentes. O autor, ele vai encaminhando a história e você vai percebendo que aquilo vai acontecer. Então, quando acontece de fato, você não se surpreende tanto. Então, isso, se a ideia é criar uma expectativa, criar uma surpresa, na verdade, não uma expectativa, mas uma surpresa, isso falha um pouco porque ele já prepara a gente com os detalhes que ele vai jogando antes. Até porque ele usa como um ponto de reflexão a obra Édipo Rei. E ele fala da obra aqui muito, né? Ele cita muito a obra no livro. Então, com isso você já vai tendo algumas ideias do que é que vai acontecer. Mas mesmo assim, os momentos em que ele fala sobre a obra, que ele reflete sobre a obra, são muito interessantes. Talvez sejam as partes mais interessantes do livro. Quase como um ensaio, né? A sensação que eu tinha que eu estava lendo um ensaio sobre a obra Édipo Rei. Isso daqui foi uma releitura que eu vou fazer, na verdade, a releitura de toda a série ao longo do ano, né? Eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal em janeiro. A ideia é que ao longo do ano de 2021 eu faça a releitura de toda a série, como uma forma de revisitar esse mundo mágico que eu sei que eu gosto, que me agrada, que me relaxa, né? Vai ser interessante revisitar essa obra, né? Fazendo todas as considerações importantes em relação à autoria. É difícil a gente não enaltecer a autora quando a gente enaltece a obra, mas a autora não merece ser enaltecida, infelizmente. Então eu quero que algumas das leituras de 2021 elas me tragam algum reconforto. E eu sei que essa série me traz muito conforto, muita esperança em alguns aspectos. Por fim, eu li o segundo volume da trilogia O Século, do Ken Follett. Há 2 anos atrás eu li o primeiro. Adorei o primeiro volume, não sei porque é que eu demorei tanto tempo para ler o segundo, mas é porque na verdade são calha-massa, então, né, a gente realmente vai protelando um pouco essa leitura. Eu gostei ainda mais do segundo volume, eu me conectei ainda mais com os novos personagens, porque assim, o primeiro volume se passa na Primeira Guerra, o segundo volume na Segunda Guerra, o terceiro vai se passar na Guerra Fria. Então, assim, como se passam muitos anos entre um volume e outro, acontece o que? A gente perde alguns personagens, né? Alguns personagens a gente vai perdendo também por questões históricas, né? A gente tá vivendo um contexto de guerra. Eu me conectei ainda mais com os personagens daqui do segundo. Eu já tinha me conectado e gostado muito dos do primeiro, mas os do segundo me foram ainda mais simpáticos, né? E assim, uma coisa que me agradou muito nesse segundo volume foi mudanças, evoluções de personagens. Um exemplo, uma pessoa começa fascista e rever esse pensamento, rever essa ideologia, rever essa forma de ver o mundo, né? Pessoas que adotaram o fascismo por uma questão de conveniência, né? E aí depois repensam isso, né? É muito interessante. Alguns personagens daqui são muito interessantes de você ver essa questão da evolução, essa questão da mudança de pensamento, assim como também é interessante você ver essas vidas acontecendo ao longo de por fatos históricos que a gente já conhece. Sabe o que é que vai acontecer, mas a gente quer saber como vai acontecer agora com aquele personagem que a gente gosta tanto. Adoro Ken Follett, quero ler tudo que ele já escreveu, né? Estou começando pela trilogia O Século, mas eu já tenho Pilares da Terra aqui em casa, já tenho Mundo Sem Fim também, pretendo continuar lendo o autor. É um dos meus favoritos porque é romance histórico, eu gosto muito de história, então, muito bom. Gente, foi isso. Esses foram os meus livros lidos durante o mês de janeiro, né? Concluídos, na verdade, durante o mês de janeiro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô gostando muito desse início de canal, esses primeiros vídeos. Tá dando trabalho pra editar, tá dando trabalho pra montar tudo, tá dando trabalho pra pensar como é que vai ser. Perdoem o amadorismo inicial. Espero que consiga evoluir e entregar um material cada vez melhor para vocês. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.